Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, igreja. Nós estamos preparando um material com muito carinho para vocês. Eu não sei se você percebeu a diferença que nós estamos hoje aqui, né? Pastor Diógenes não pôde estar conosco, está cuidando da saúde da pastora Geisa, que teve um probleminha eventual, e ele tirou a tarde para cuidar dela e das coisas que ela faria também, né? E aí nós estamos aqui para adorar ao Senhor. A gente queria ambientar diferente hoje o nosso culto. O pastor Guilherme está conosco. Ele tem a liberdade de estar ministrando entre as canções. Quando Deus lhe der um direcionamento profético, nós vamos criar uma sala de adoração, de oração, de louvor. Também a gente quer ver se consegue fazer nesse mesmo formato a palavra de Deus. A gente conversar um pouco sobre a palavra, né, pastor Guilherme? Amém, vai ser bênção demais. É isso aí. Aí o Beto vai estar ministrando louvor junto também com a gente. Amém. Cantando conosco. O Lucas também, né, que é o nosso técnico de som e como é que a gente fala também? Severino. O nosso Severino aqui, né? Ele Severino é Gospel. o nosso cameraman também, está filmando, mas agora vai estar participando conosco no louvor. Eu quero estar ministrando um estudo para a gente pensar um pouco sobre algumas coisas, um pouco diferente das pregações, e a gente abrir para a gente conversar um pouquinho. Não se preocupe, o tempo vai ser o mesmo. A gente quer ver se a gente consegue fazer em 30 minutos, 45 no máximo, para que a gente possa discutir algumas coisas gostosas e interessantes e profundas da palavra de Deus, sair um pouco da formalidade, e você vem adorar com a gente, amém? A gente escolheu algumas canções aqui, né? Essa que a gente vai cantar primeiro, Mais Que Uma Voz, foi algo do coração do Beto, né? Ele que sugeriu Mais Que Uma Voz. E a gente vai cantar Vinho Novo também, a pedido do nosso pastor Guilherme. E a gente vai cantar Quero Ser Como Criança, o Lucas ministrar também. Porque assim, a gente tem, o pastor Diógenes esses dias, ele falou na volta do ensaio da banda, ele disse, a banda está ensaiando aos domingos à tarde, e ele disse, gente, eu vou pôr aqui a nossa playlist, vocês escolhem algumas canções ou uma canção que fale ao seu coração. É tão legal isso, né? Aliás, eu gostaria que a igreja interagisse um pouco com a gente, né? Depois de você participar deste culto, receber a palavra do Senhor, comenta embaixo quais são as canções que tocam o teu coração. Comenta embaixo aí, depois de você assistir o vídeo, um versículo que fala ao teu coração. A gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus e a importância dela na vida da gente, e o quanto essa pandemia pode mudar. Eu creio que ainda tem um tempo bom ainda desse mistério político, dessa movimentação política em torno dessa fictícia, desse fictício lockdown aí que as pessoas estão inventando, em torno de tantas coisas aí. Eu acho que a gente deve se aproveitar das circunstâncias para ter intimidade com Deus, para buscar a presença de Deus, para orar um pouco mais, para ter um tempo especial com a família, né? Em nome de Jesus, amém? Eu queria que vocês estivessem orando pela pastora Keila, né? Nós vamos estar orando aqui também pelo Di, né? O pastor Di e a pastora Geisa estão esperando, né? E nós estamos alegres por isso. Eles publicaram isso no grupo da igreja. E nós também queria que vocês orassem pela pastora Keila. Possivelmente ela vai ter que fazer alguns exames, ter alguns diagnósticos, e nós gostaríamos que os irmãos estivessem orando. Sempre que isso acontece, algum probleminha extra, a gente fica preocupado por causa do histórico, tudo, né? Então é importante que a gente esteja orando, clamando por isso. Sabe, querido, eu queria que você pensasse que você está aqui na igreja com a gente, está na sala com a gente, está no hall do templo aqui conosco, conversando com o Papai do Céu. Como eu disse naquele dia sobre ter intimidade com Deus na pregação, eu espero que você tenha assistido, né? Sobre a gente falou sobre a intimidade com Deus, que tem que ser algo voluntário. Esses dias eu estava na casa do Lucas, eu achei tão interessante. O Davi veio correndo, pulou em cima dele, e eles começaram a conversar e a brincar. Eu já falei um pouco sobre a minha intimidade com a Cibele, e esses dias eu pedi para o Gui fazer uma live para mim com
com a Manu, e a Manu, ele diz: Manu, dá beijo. Ela vinha e beijava o celular, e ele dizia: ó, pastor, isso é beijo. Cara, é tão interessante que a gente pensasse em Deus dessa forma também, sabe? A gente não pensasse em Deus como o presidente da república, que você precisa pôr um terno, né? Ou um chefe militar que você tem que pôr um uniforme, bater continência, pedir permissão. Acho interessante que os homens querem ter mais autoridades e honras do que o próprio Deus, né? É interessante isso. E Deus, ele não, ele quer ser só teu pai, só o Abba. Ele quer só te abraçar, sentir teus cheiros. Ele quer que você sinta o bater do coração dele, sabe? Como crianças mesmo, né? Como crianças mesmo. Eu gosto dessa canção que a gente vai cantar, porque isso, o Cirilo tem uma música parecida com essa, que ele diz assim: ainda que eu tivesse 1000 canções e elucidasse 1000 razões, nada disso seria maior do que apenas um relance do teu olhar. E se eu tivesse 1000 vozes, eu daria ao Senhor. E se eu tivesse 1000 canções, eu cantaria a Ele. Eu acho que eu já cantei mais de 1000 canções para Ele. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o alto, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Tu és muito mais que eu posso ter em meu ser. Tu és o alto, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o seu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o alto, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Declare: meu Deus,
rendemos, que entregamos no Teu altar. Essa música fala de entregar algo além, Senhor. Oh Deus, que hoje, Pai, e o resto de nossas vidas nós conseguimos, Pai, ir além com o Senhor. Pai, que hoje e todo o resto de nossas vidas, nossa vida cante além ao Senhor, Pai. Entregue tudo que somos, tudo que temos no Teu altar, ó Deus. Que no dia de hoje, Pai, nós possamos erguer um altar diante de Ti, Senhor. Um altar em nossas salas, em nossas casas, Senhor. Um altar, Pai, em nossas famílias, Senhor. Um altar de adoração sincera a Ti. Um altar de entrega ao Senhor. Deus, que toda a nossa vida seja um altar ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós rendemos adoração ao Teu nome. Tu que é o único que é digno de receber, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso ser. Glórias nós te damos, ó Deus. Oh Deus. Vou beijar o Teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em Teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Beijar o Teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em Teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Quero bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Sobrenatural, quero transportar
Diga ao Senhor o que você quer. A palavra do Senhor diz em Mateus 11:28: venham a mim todos vós que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Que em nome de Jesus, enquanto nós declaramos o vinho novo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, que você entregue para Jesus o fardo pesado que muitas vezes nós carregamos com a nossa ansiedade, com os nossos medos, e que você seja revestido agora no nome de Jesus de um vinho novo dos céus. O vinho é sobrenatural porque ele é dos céus. Amém? Não é aquele vinho que os homens fazem, que conservam, mas é um vinho que vem dos céus, que é conservado nos céus, está pronto, e ele está pronto para ser derramado sobre a tua vida. Que nessa hora você entregue para Jesus toda a sua vida, que você entregue para Ele tudo que você carrega, que você entregue para Ele, e que você tome posse no nome de Jesus do vinho novo dos céus, de uma alegria nova nos céus. Porque os céus ele nunca esteve em luto ou de tristeza, mas nos céus existe gozo e alegria. E que nessa hora você seja cheio desse vinho novo, que nessa hora venha transbordar na tua família, venha transbordar os teus celeiros, e que você seja uma referência do vinho novo dos céus em nome de Jesus. Que enquanto na terra do Egito, na terra da Babilônia haja desespero, que na tua casa as pessoas encontrem vinho em nome de Jesus. Derrama um vinho agora, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre as famílias, Deus, que tem sido tão assoladas, Pai, pelo desespero e pelo medo, e que nessa hora, Pai, nós encontramos descanso no Senhor, Pai, que nós venhamos encontrar descanso em Ti, porque enquanto muitos estão desesperados, Pai, nós queremos estar na Tua presença, dizendo que nós queremos beijar o Teu rosto, Jesus, e ter acesso a esse vinho novo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu tenho pensado em qual tem sido a nossa preocupação, a nossa prioridade, a nossa ansiedade. Esses dias a gente tem conversado muito sobre o que estamos produzindo aqui para a vida da igreja. E às vezes passa pela nossa cabeça pensar o que a igreja precisa, o que ela quer, o que ela necessita, o que ela deseja. E às vezes a gente quer se adequar aos modelos das igrejas que estão fazendo algumas coisas diferenciadas. Mas a minha preocupação nesses dias tem sido assim: Senhor, o que o Senhor quer? Sabe? O que o Senhor quer? Ah, meu irmão, o pastor Guilherme trouxe isso, né? Aqui, enquanto nós conversávamos, a gente tem sempre eu chamo de momento profético, involuntário ou incidental, né? Que a gente tem um pouco antes de gravar, de preparar e de fazer o culto, aliás. E ele estava falando exatamente disso, qual tem sido o anseio do nosso coração. Sabe o texto de Mateus 10, quando um doutor da lei, pensando em atropelar Jesus, disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor disse assim, devolveu a pergunta para ele e disse assim: o que tu sabes da lei? E como tu a interpretas? Jesus devolveu a pergunta para ele. Jesus faz sempre isso, né? Quando os homens chegaram e disseram: Senhor, querendo atropelá-lo também, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Jesus joga a responsabilidade para eles: o que tu vais fazer? Ele disse: não, é o que vocês vão fazer. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quantos dali tinham dormido com aquela mulher? Jesus faz isso, ele joga a responsabilidade para a gente pensar um pouco, porque a gente tem mania de jogar a responsabilidade para Deus, né? Ele é o gênio da lâmpada, é aquele que responde os nossos desejos. E aí aquele homem disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: como tu entendes da lei, como tu a interpretas? E ele disse assim:
O resumo da lei é: eu amo o meu Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e amo o meu próximo como a mim mesmo. Queridos, esse é o resumo dos 10 mandamentos. 4 mandamentos pensados para Deus e nosso relacionamento com Ele. 6 mandamentos pensados para o nosso relacionamento com os homens. O resumo é: ame a Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: então pronto, faz isso e viverás. Sabe, nós estamos tendo um tempo precioso de intimidade com Deus. Eu vou voltar a bater nisso. Isso foi uma grande cilada dos políticos, mas só serviu para que nós pudéssemos perceber o quanto ainda estávamos distante de Deus e como nós necessitamos. Pastores estão desesperados para abrir os templos, porque as pessoas não sabem viver sem o templo. E Deus não quer tirar o templo da gente, tá? Deus não quer tirar a nossa comunhão, o nosso encontro, o nosso abraço. As pessoas me perguntaram: pastor, você não vai abrir a igreja já agora? Você não vai abrir a igreja agora? Já pode abrir. Cara, já pensou você abrir a igreja e não poder abraçar os teus irmãos? Sabe o que eu pensei nisso? Vai chegar, eu vou poder pôr 20 pessoas aqui dentro. Por causa do percentual, põe 20 pessoas e aí essas pessoas chegam: oi, nossa, que saudade de você, beleza, fica maravilha. Aquele negócio sem graça. Não, mas a gente quer só adorar o Senhor. Adora na tua casa. Não, pastor, abre a igreja porque a gente só quer adorar o Senhor, mas porque não adora na tua casa. Não sabe adorar em casa, essa é a realidade. Não sabe reunir a família e dizer: vamos cantar um pouco. Não sabe entrar no teu quarto, ligar um som, chorar na presença de Deus. Sabe assistir live de Bruno e Marrone, bêbado, da Anitta rebolando. Sabe assistir MC Gui, Guimê, que mais? Tá na moda, super na moda, é um menino super do bem, que o pessoal gosta muito dele, né? Kevinho, né? As lives bombam. Nós estaríamos prontos para subir com o Senhor se Ele voltasse agora. Sabe, às vezes a igreja não para pensar que o Senhor vai raptar a sua noiva quando ninguém espera. Ninguém está preparado, cara. Isso me preocupa. A gente não tem pensado no coração de Deus. Como está o coração de Deus nesses dias? Sabe, eu tenho filhos e vejo os filhos de vocês. Esses dias, quando nós estávamos ainda nos reunindo como igreja, chegou o Beto, a Denise, o Lucas e o Luan. E o Luan entrou todo metido, uma roupa toda ajeitada, o cabelinho pro lado, todo mala, né? E ele entrou e daí ele chamava o pai dele. E o Beto olhou para ele e ele disse: tá bom, tá bom. Tipo, se você falar que tá bom, pai, eu vou acreditar, né? Quantas vezes a minha filha escrevia um texto de poesia e dizia: pai, o que você achou? Ela faz um trabalho da faculdade e ela manda o trabalho todo para mim. Ela manda o trabalho todo para mim. A Cibele, hoje ela está fazendo psicologia e ela manda o trabalho para eu ler. Aí eu gravo um áudio e digo: nossa filha, arrebentou. Ela ainda quer me agradar. Os filhos querem agradar. O filho chega para você: pai, você vai ver, a Manu vai começar a falar, ela vai dizer: pai, quer água? Eles querem ir lá buscar água para a gente. Eles têm um negócio na mão para comer, eles chegam para você e te compartilham. Os filhos querem agradar quando eles são crianças. Depois eles crescem
alguns vão para tão longe da gente no coração. Alguns pais reclamam que seus filhos são tão oposto deles, tão distante deles. Sabe, queridos, eu queria pensar contigo sobre isso. A gente precisa pensar como crianças que dependem de Deus. Tem uma pesquisa rolando aí na internet de que as crianças estão achando a pandemia maravilhosa em algumas cidades grandes, porque em cidade grande você quase não tem para onde ir, né? São Paulo, por exemplo, com as crianças é um parque ou outro, alguma coisa, e eu pouco vejo crianças lotando os parques nos fins de semana. É mais adultos que vão, mas as crianças estão com os pais em casa realizando seus sonhos. Papai do céu também queria isso. A gente não parou para pensar, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Declare isso a Ele. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, 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 Senhor. abraça-me Teus braços de amor. com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, Acreditar em Ti. acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor. Posso viver, Senhor.
música aí, ela sempre falou muito comigo. O Beto, pastor, tô há anos aí tocando junto comigo. E eu sempre usei ela nas ministrações. Mas aí depois, na minha vida veio a paternidade. Eu me tornei pai de sangue do Davi e pai do coração do Derek. E aí a gente começa a entender a genialidade, né? E a inspiração divina do autor dessa música, que é o David Keelan, onde ele fala que ele quer ser como criança, e aí ele pede abraços, afagos e o amor. E aí de repente isso fez um estalo na minha cabeça, e eu entendi o porquê querer ser como uma criança. Não só por causa da dependência, mas se nós olharmos para os nossos filhos, se nós observarmos nossos filhos, a gente vai perceber a necessidade que eles têm de palavras de afirmação vindas de nós, a necessidade que eles têm de um abraço vindo de nós, de um afago, e a falta e o impacto, na verdade, que a falta disso faz na vida deles. E quando a gente cresce, a gente ainda continua precisando disso dos nossos pais, mas a gente deixa de perceber isso, e a gente se afasta e vai voar, e vai viver nossa vida, e vai tão longe. Quando percebe, já foi longe demais, e sente-se sozinho. E aí a gente vê cenas como o Beto abraçando o Carlão aqui na igreja e se derramando em lágrimas por causa de um pedido de perdão, mas também por causa do afago do pai. O pastor, ele faz uma piada que ele fala que adultos, na verdade, eles são crianças crescidas, só muda o valor dos brinquedos. E diante de Deus a gente tem que perceber isso. A gente tem que perceber isso. Tem que perceber a necessidade e a falta que o afago de Deus faz na nossa vida, o quanto nós precisamos dele. E que a gente às vezes tem mania de querer voar sozinho, de querer tomar as nossas decisões sozinho. E aí quando a gente percebe, a gente foi longe demais. Tempos como esse nos mostram a pequeneza e que nós seremos eternas crianças para Deus. E a nossa vulnerabilidade, porque foi só vir um vírus e toda a vida do mundo inteiro bagunçou, e a gente percebeu a necessidade e a dependência de Deus. E quem ainda não percebeu isso está perdendo a chance, está perdendo a lição. E às vezes a gente planeja, a gente acha que um filho espera tantas coisas de um pai. O filho espera que o pai dê um grande castelo para a criança, a presença e o presente. O pai, às vezes nós como pais terrenos, nós achamos que os nossos filhos, eles querem presentes, coisas maravilhosas, quando na verdade eles só querem presença. Por isso que as crianças estão tão felizes dentro de casa com os pais, porque um filho, ele só quer gastar tempo com o pai, não importa o que esteja fazendo, sentado no sofá assistindo TV. Querido, e às vezes nós, como filhos de Deus, nós queremos criar uma independência de Deus. Nós criamos uma lista de desejos para Deus, e o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento de barganha. E Deus, ele se torna um grande gênio da lâmpada. E o tempo passa, talvez você conquiste aquilo que você tanto almejou, e você entende e você aprende que você nunca precisou daquilo. Você sempre só precisou da presença do Pai. Por isso essa noite que você volte como uma criança verdadeiramente ao centro daquilo que você de fato precisa, que não são presentes, não são coisas, mas de fato é a presença do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que a gente continuasse nessa pegada, cara. Vou sugerir uma coisa legal aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre intimidade com Deus, tá? A gente está falando sobre a importância da intimidade com Deus. Eu quero ler um texto. Eu quero ler dois textos que, para mim, eles oficialmente eles não têm, não são citações um do outro, mas para mim eles se completam, né? Muito, eles se completam muito. O primeiro é o Salmo 25, versículo 14.
eu vou abrir aqui e vou ler para vocês Salmo 25:14. Eu vou lançar o texto, não precisa vocês se preocuparem com pegar a Bíblia, nem nada. Eu vou lançando os textos aqui e a gente vai conversando sobre eles, tá bom? Pode ser assim? A gente vai falando um pouco sobre eles. Agora nós estamos aqui com mais ou menos uma meia hora, quase já 40 minutos. A gente vai só mais um pouquinho, mais uns 40 minutos. 40 minutos? Estamos aí, né? Beleza, então a gente vai mais uns 40 minutos. O Lucas foi ali para dar um suporte. E a gente vai pôr no ar tudo assim, tá, gente? Com essa ida e vinda nossa aqui, para vocês entenderem como é natural a coisa aqui, como a gente quer realmente, né, né, fazer algo que possa tocar o coração de Deus e o teu coração. Amém? Então o Salmo, ele diz o seguinte, Salmo 25:14. Ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Numa outra tradução, deixa eu ler aqui outra tradução, diz assim: a intimidade com Deus o Pai. Legal isso aí, essa tradução é interessante. A intimidade para com Deus o Pai é para quem tem o temor dele no seu coração. Para estes, ele revelará os seus segredos e mistérios. Para estes, ele revelará os seus segredos e mistérios, né? Aí, qual é a minha relação? É em João 14:21. Porque João 14:21 é Jesus falando. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual foi a minha relação com esse texto? A primeira delas. A minha relação foi a seguinte: é que ele diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou na outra tradução, a intimidade com Deus o Pai é para aqueles que temem a ele. A estes ele revelará os seus segredos e mistérios. E aí Paulo, ele vai repetir inúmeras vezes nas suas cartas: Senhor, que ilumina os olhos do entendimento, para que eles possam entender o tamanho da herança que eles têm. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aí ele cita Isaías 64, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Ele cita Isaías 64, ele diz assim: porque nem olhos viram, ele diz, como está escrito, por isso que é esse Isaías 64. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu já vi grandes teólogos dizerem: não, porque Deus está falando do céu. Não está, porque o próximo versículo, versículo 10, diz assim, vou repetir o 9, nem olhos viram, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém o Espírito, que todas as coisas prescruta e conhece as profundezas do Pai, ele nos revela. O Espírito que está em nós. Então, ele está falando de alguma coisa que é mais do que ruas de ouro, rios de cristal, entendeu? Anjos voando, coros celestiais cantando, festas maravilhosas e comidas incomparáveis que haverá lá no céu. Porque no meu céu tem comida, tem bebidas maravilhosas e deliciosas, tem festa, tem dança, tem celebração, tem abraço, tem sorriso. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando que aqui na terra nós temos acesso a uma intimidade e uma revelação de mistérios outrora, Paulo chama de mistérios outrora ocultos. É disso que ele está falando. Que mistérios são esses? Aquilo que está na intimidade do Pai e que ele quer revelar aos seus filhos. Sabe, depois que minhas meninas atingiram uma certa idade, eu consegui contar algumas coisas da minha vida. E eu guardei algumas revelações que eu até já compartilhei com a igreja, de coisas terríveis que eu passei na minha vida. Eu guardei para compartilhar com a igreja depois que minhas filhas cresceram, porque eu acho que elas não teriam força, maturidade e estrutura para suportar algumas coisas.
que eu passei. Eu nunca esqueço de quando meu pai morreu. Nós tivemos que ir para uma casa. E eu era bem criança, eu tinha 3 anos quando meu pai morreu. Eu nunca vou esquecer nessa casa. A gente orava para não chover. E ficou praticamente uns 40 dias sem chover, eu acho que foi nossa oração. Porque eu deitava, e era lindo, eu achava maravilhoso. Não tinha teto a casa tinha, né? Era coberto de palha. De palha de como é que a gente fala? Palha de babaçu, de olho do babaçu, a palha verde do babaçu. Mas ela já estava tão velha, as palhas tão secas, que ela estava esburacada demais. Então a gente contava estrelas deitada na nossa cama de capim. A gente tinha uma cama de capim, colchão de capim, que a gente carregava, e a gente deitava naquele colchão de capim e ficava olhando aquele céu pelos buracos e torcendo para não chover, porque senão molhava tudo que nós tínhamos. E eu lembro que uma vez a gente estava no meio da floresta amazônica. Hoje a gente fala isso, uau, mas para nós era tão comum, né? A gente estava no meio da floresta amazônica, cara. E aí aquelas formigas, na minha terra a gente chama ela de saca-saia. As formigas saca-saia fizeram um caminho dentro da nossa casa e acabaram com a gente, mas picaram a gente até dizer chega. E minha mãe jogando água quente, esquentando água, jogando água nas formigas para elas irem embora. A nossa casa de barro, as formigas faziam o caminho por dentro. Fico imaginando que a gente dormia ali, passou cobra, escorpião, onça veio, deve ter olhado, namorado a gente, né? Deus nunca deixou nada acontecer. E a gente passou uma temporada naquele lugar, não sei quanto tempo foi, para mim foi uma eternidade. Eu era criança, né? Eu voltei agora na minha cidade e pensei, nossa, que cidade pequena, ela era tão grande quando eu era criança, né? Eu voltei na minha escola, que eu saí criança da minha escola, nunca mais voltei lá, na escola que eu estudei, mas eu achei aquela escola tão pequenininha. Eu disse, pô, que escolinha miúda, rapaz, eu cabia aí dentro, né? E pensar que eu toquei horror ali, mas esse é outro assunto. Jesus tem misericórdia da minha vida, já me perdoa, né? Eu enlouqueci meus professores e diretores, não é só Jesus para ter misericórdia da minha vida. Mas a gente fica pensando assim, que o que Deus tem para nós é sobrenatural, é para agora, e tem a ver com a nossa intimidade com Ele. Mas sabe de uma coisa? A gente não está querendo isso. A gente não está querendo. Esse é um dos grandes problemas. Imagina se teu filho dissesse para você, eu não quero falar com você. Eu não quero mais falar com você. E você passasse o dia inteiro correndo dentro de casa atrás do teu filho. Filho, vem cá, eu não quero falar com você. E quantas vezes isso tem acontecido? A gente não consegue desligar a televisão para falar com Deus, sair do celular para falar com Deus. A gente não consegue desligar da vida para falar com Deus. E não é para roubar o tempo da esposa, nem do pai, nem da mãe. É para ter tempo com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos, e ainda ter tempo com Deus. O tempo com Deus está no celular e está na televisão e nas mídias aí. A gente precisa ter tempo com Ele, senão a gente não vai ter a revelação. Aí o escritor de João, né? Ele diz que Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é isso? Temor. O que eu já sei de Deus, eu vou guardar, eu vou obedecer. Temor. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. Por isso que eu faço a ligação com o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então quem guarda os mandamentos tem o temor de Deus. Eu não vou fazer, não é porque eu não desejo, porque eu não quero, porque eu não preciso. Eu não vou fazer porque Deus fica triste. Já pensou se nós regêssemos a nossa vida sobre o que entristece a Deus e o que não entristece a Deus? Então ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei ele. Não vou nem levar a questão aqui para o amor, que é algo absoluto. O amor de Deus. Ele diz, eu também o amarei. Eu também o amarei. E Deus não está falando do amor que enviou Jesus para salvar você. Está falando de um novo amor. É um amor mais profundo agora. Ele está dizendo, eu também o amarei. Ou seja, ele ama o mundo e deu Jesus para morrer.
Mas ele diz: é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei. Ué, mas ele não já amou? Não, ele está falando de algo mais profundo. Mais ainda do que o amor que levou à salvação. Porque o amor que levou à salvação foi o amor que estabeleceu o vínculo entre nós e Deus. O amor da intimidade, ele vai se aprofundando. Ele não tem limite. Não tem limite. E algumas pessoas pararam no amor da salvação e só experimentam de Deus o amor da salvação. Eu sou salvo e tá bom. Então assim, é isso, galera. Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso aí, sabe? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Qual a importância da gente ter essa intimidade com Deus? Eu já falei que Jesus, ele fala uma vez apenas: errais não conhecendo as Escrituras. Mas ele fala várias vezes que é preciso orar. Ele chama os discípulos para orarem na hora da aflição com ele. Ele ensina a orar. Ele diz: e quando você quiser ter algo de Deus, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Na última pregação que eu falei sobre isso, eu disse que algumas coisas a gente não ganha porque a gente não sabe fazer isso. Entra no quarto. Imagina, vamos pensar você, Beto, aqui. Vou pensar o pastor Guilherme, o pastor Alberto, Lucas. Imagina se o Derek diz assim: Lucas, eu queria falar com você. O que foi, Derek? Eu falar com você. O que foi, menino? Não, aqui não. Dentro do quarto. O Lucas já vai assim. Ai, meu Deus. O que você aprontou, velho? Aí ele chega e diz: senta aí, pai. Aí o Lucas senta, para ficar da altura dele, sentado na cama, ele em pé. Ele diz assim: eu vi um tênis novo. E eu, desculpa, eu queria. Mas eu não sei para quem que eu vou pedir, se é com você que eu falo, se é com minha mãe. Cara, eu duvido se o Lucas não ia sair dali pensando: como é que eu faço para comprar esse tênis para esse piaco? Vou fazer uma surpresa para ele, velho. Esse cabra vai ter uma surpresa, eu vou comprar. Que pai! Imagina, imagina se o Lucas te chama: pai, vem cá, vamos conversar aqui. Seguinte, pai, eu quero comprar uma camisa do São Paulo Futebol Clube. Agora é corintiano. Agora é corintiano, né? Isso é bom, né? Evoluiu. O Lucas evoluiu, diz o Lucas que o Lucas do Beto evoluiu. Mas é isso. Mas aí o que você fica pensando? A primeira coisa que você pensa é: como é que eu vou vender para comprar isso, né? Entende? Não tem comparação. Imagina, tua filha chega e diz assim para você, Guilherme: pai, compra um batom para mim. Cara, criança, mas você vai dar um batom para sua filha. Para ela comer. Entendeu? Ela vai comer o batom, mas você compra um batom de chocolate. Mas, cara, é assim, eu quero que você imagine um filho e um pai chamados no secreto para uma conversa. A primeira coisa que você vai dizer: meu filho cresceu, hein? Chamou para uma conversa, está amadurecendo, né? É legal isso. Agora imagina a sensação de Deus quando a gente chama ele para o secreto. Entendeu? Se você quer alguma coisa, ora em secreto, porque o teu pai te responderá, né? Para mim, um grande exemplo assim que tem sido muito falado, assim, um livro bem profético nesses últimos dias, é o livro de Daniel. Quando a gente fala de alguém que rompeu essa barreira do amor inicial e se aprofundou com Deus. Daniel, ele era um estrangeiro, né, vivendo numa terra estrangeira, que talvez tivesse esquecido dos ensinamentos dos seus pais, da cultura de onde ele veio, né, naturalmente. Mas muito pelo contrário, ele se fincou na sua cultura, não se deixou corromper, né, independente de onde ele estava inserido, no ambiente que ele estava inserido. E ele se aprofunda no relacionamento com Deus. E Daniel é um grande profeta, porque ele vai muito além dos seus tempos, né? Deus, aí entra na questão que o pastor citou, que eu citei, o pastor citou de 1 Coríntios 2, onde fala, né, que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem aquilo que penetrou o coração humano do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Daniel, ele rompe gerações, ele rompe séculos e séculos à sua frente, e ele profetiza coisas que ele nem viveu e nem iria viver, né, logicamente. Por causa de Daniel, a gente descobre uma coisa bem interessante, né? Qual o processo que Deus trabalha. Por exemplo, a gente estudando Daniel, lendo Daniel, a gente descobre que Deus
ouve a oração, pega o pedido, materializa de certa forma esse pedido, entrega na mão de um anjo e diz: leva lá. Eu separei aqui até um texto que eu estava procurando aqui para ler para vocês, que diz assim, Daniel 9, né, 9 e 20, ele fala: e continuei a orar e confessar os meus pecados e também do meu povo, e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício. Gabriel, o mensageiro. Ele me disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a sua visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito. E por isso me mandou explicar. Daniel 9, né, 9 e 20, ele fala: e continuei a orar e confessar os meus pecados e também do meu povo, e a fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício. Gabriel, o mensageiro. Ele me disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a sua visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito. E por isso me mandou explicar a visão a você. Agora vai, peraí, vamos parar aqui. Deus o ama muito. Pensa nisso, Lucas. Deus o ama, mas Deus não ama todo mundo. Entendeu? Mas se um filho todo dia, Lucas, o Beto, um filho, só um, todo dia chegar e disser assim para você: pai, tira o sapato, deixa eu fazer massagem no seu pé. Todo dia. Vai chegar uma hora que quando tu parar para pensar em alguma coisa para dar para alguém, tu vai pensar nele primeiro. Sim. Sabe, Deus ama todos nós. E ele amava Daniel. Mas Daniel, ele diz: eu também o amarei. É esse amor que foi além do amor da salvação. É disso que eu estou falando. Sim. Entendeu? Deus, um anjo desce e diz: cara, Deus te ama. Deus te ama. Eu vivi uma experiência louca. Deixa eu contar rapidamente para vocês. Eu tive uma ovelha muito rebelde, que ele estava noivo, né? E aí ele resolveu tentar ir além do limite, e a moça disse: não, nós ajudamos o pastor, não podemos cair em pecado agora. O pastor Samuel, ele conta com a gente nesse momento, e não sei o que, e papapá. Ele ficou bravo com ela e comigo, amaldiçoou a minha vida, terminou o noivado e foi embora. Quando ele se rebelou contra Deus e tudo, chegou lá numa cidade que ele foi, aí ele entrou, o pessoal: nós estávamos saindo para ir na casa de uma, nosso primo chegou e beija para lá e beija para cá e tal, nós estávamos saindo para ir na casa de uma irmã de oração, vamos lá com a gente. Ele era crente, né? Então essa família não sabia que ele no coração tinha rompido com Deus. Rompi com você, Deus, não quero saber de você. Entendeu? Belém, Deus. Oi? Belém, Deus. Belém. Aí eles foram nessa reunião de oração. Quando eles entraram nessa reunião de oração, a irmãzinha, né? Tia Chiquinha, A irmã do Coque, famosa. a irmãzinha do Coque, né? Lencinho no cabelo, olhou e disse: é você, né? Aí ele disse assim: é você que acha que vai abandonar Deus? Você ainda tem um grande ministério na tua frente, rapaz. Aquela mulher é a mulher que Deus preparou para a tua vida. Você tem que se arrepender dos seus pecados. E tem mais: aquele homem de Deus contra quem tu se levantou é amado do coração do Pai. Deus mandou dizer para você não se levantar nunca mais contra ele, porque ele é amado de Deus. Ele voltou com as malas imediatamente e foi lá na minha casa me pedir perdão, me abraçar, me beijar. Hoje ele é um pastor abençoadíssimo junto com a sua esposa. Glória a Deus. Sabe? Ele é um pastor abençoadíssimo. E eu digo: cara, de tudo isso eu vi Deus restaurando nele o ministério e o chamado dele. Mas sempre se destacou assim: eu tenho que pensar muito bem o que eu faço da minha vida, porque Deus já disse para uma pessoa que me ama. Essa sensação deve ser uma sensação fantástica. Desce um anjo e diz assim: grande, né, maluco? o Senhor te ama muito. Não, eu achei um barato. Leia aí, texto, continua aqui agora. Que ele fala assim, né? Te interrompi demais. Ó. Não, tranquilo. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Eu imagino Daniel abrindo a boca,
Daniel nem terminou de orar. E o anjo fala, assim que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Ou seja, Daniel nem tinha expresso em palavras ainda. Talvez Daniel nem tivesse colocado para fora a oração dele. Mas no início Deus já tinha atendido o pedido dele. Ou seja, Deus não sabia nem o que Daniel ia dizer depois, mas Deus já tinha atendido o pedido de Daniel. Olha que loucura isso, né? Aliás, Deus já sabia o que ele ia dizer. Deus já sabia, logicamente. Mas nem permitiu que ele orasse tudo já. Quando você abriu a boca, quando Deus abriu atendeu. a boca, Deus já sabia. Aí outra coisa que é um texto que veio à minha mente, assim, que é um texto que marcou a minha vida, assim, que está lá em Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, em outras versões, infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Agora, eu vejo assim, o pedido de Daniel estava tão alinhado com a vontade de Deus que foi muito fácil isso acontecer, né? Foi muito simples de Deus executar aquilo, porque eu vejo que quanto mais nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, quanto mais a gente agrada o coração de Deus, mais nós começamos a compreender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando nós compreendemos isso, nós conseguimos acessar o que diz em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas isso é relacionamento, né, Gui? Porque, tipo, é igual eu e a D. Se eu sempre cito esse exemplo. Aconteceu uma situação e aí ela meio que respondeu por mim a minha resposta. Sabe assim, você e seu cônjuge, quando você... eu conheço Samuel. A pastora fala, eu conheço Samuel. Ele não vai fazer isso, né? Assim que a pastora fala. Eu conheço Samuel. Gente, 20 e poucos anos já aí, né, de estrada. Então, assim... Esse ano 29. Aí, ó, quase 30 já. Então, tipo assim, relacionamento. Ou seja, cara, eu conheço Deus. Deus não vai se agradar disso. Deus não vai fazer isso. E a gente vê essa geração de hoje, Lucas é um representante dessa geração de hoje. Não passa na cabeça dessa galera, né? Deus não vai se agradar disso. É como se não estivesse se importando com o que agrada ou não a Deus. Os adolescentes da fé, vamos dizer assim, né? Porque a criança se preocupa, né? Papai vai dar uma palmada, o papai não vai gostar. Mas o adolescente da fé, ele começa a balançar o ombro. É o ativismo. É o ativismo. Faz porque acha que Deus se agrada, mas às vezes, hoje no mundo assim, na igreja, né, brasileira, tem muito de se levantar movimentos achando que Deus vai se agradar porque outra igreja fez e deu certo, e no final Deus nunca pediu para que aquela pessoa fizesse aquilo, e na verdade Deus não se agrada daquilo de certa maneira. Então eu acho que o fazer por fazer não significa nada para Deus. Vai muito do que a essência do fazer significa para a pessoa e automaticamente para Deus. Então eu acho que é isso. Por isso, os conflitos que a gente tem conversado aqui sobre essa questão do estar no templo ou não estar no templo, fazer live ou não fazer live. Essa geração, ela precisa muito do templo, porque ela está ligada a coisas visíveis. Sim. E ela precisa de entretenimento. E o conceito estabelecido é o seguinte: ai, gente, o mundo é muito... Eu já ouvi essa frase de gente crente, ou pelo menos de frequentador de igreja, né? Tipo assim, gente, o mundo é muito divertido, a igreja não. Mas a igreja não era para ser divertida, era para ser transformadora. Não é um lugar de diversão, é um lugar de intimidade com Deus. Não era para ser entretenimento, era para que você achar divertido viver em santidade. Era para você achar divertido adorar a Deus. Era para você achar divertido ler a Bíblia, descobrir coisas novas da Bíblia. Às vezes a mania me liga e diz assim: pastor, eu estava lendo a Bíblia. Aquele jeito assim, bem sutil dela, né? Estava lendo a Bíblia. E assim. Eu disse a ela: olha, eu acertei, eu estava pensando isso. Eu digo: cara, que legal, as pessoas se divertirem lendo a Bíblia. Oi! Isso não acontece mais, né? Eu estava falando com a minha mãe esses dias sobre comparação, pastor. Eu perguntei para minha mãe assim: mãe, é pecado comparar um com o outro? E eu faço essas perguntas assim, porque às vezes dá uma bugada, né? Eu fui um cara que eu fui criado pela minha família sendo comparado com outros primos meus. Eu acredito que a maioria da minha geração foi criada assim. Tá vendo, fulano? Ah lá, você não faz isso, ele faz isso. Sabe assim? E isso me gerou uma coisa ruim, não foi bom. E eu tento hoje
como pai, criar o Lucas e o Luan Samuel, sem um ficar comparando com o outro. Ó, você é assim e você é assim. Ou seja, você tem a sua identidade e o outro tem a outra identidade. E eu acho que isso, por causa dessa comparação, as pessoas não geraram identidade. Automaticamente elas comparam o reino de Deus com o mundo. Há essa comparação de tipo, como o senhor falou, cara, o mundo me oferece um baseado, o mundo me oferece uma mina nova, o mundo me oferece... Na igreja nem mina tem. Festa, diversão, bebida. Na igreja nem mina tem, tio. Eu vou na igreja, olho aquelas minas, e aí... E eu tô falando isso porque eu já ouvi isso. O Lu também já deve ter ouvido, né, Lu? E aí, não, mundão não, tio. Se eu vou pro fluxo, eu vou ter ali várias, entendeu? Então lá é mais divertido. Só que assim, essa comparação, a palavra do Senhor diz que não há como comparar o nosso Deus, né? Não tem como comparar. Porque nós estamos falando de coisas eternas. Exatamente. A nossa geração, ela foi criada, sabe como? Eu acho que é a geração que mais gerou pastores. Eu estava fazendo uma comparação, eu não sei se foi na última pregação que eu fiz, mas eu falei assim, estava fazendo um cálculo, eu estava conversando, tem um amigo, vou mandar esse vídeo. Foi na penúltima, foi naquela que a gente fez na decoração ali do fundo. Isso, foi naquela fundo preto, vai no fundo preto que está lá. No fundo preto lá. Mas assim, eu vou mandar esse vídeo pro George. Jorge veio na igreja pregar, meu amigo de Rondônia, que trouxe o vídeo, mostrou umas fotos minhas, né? Magro, né? E aí eu estava pensando, o George é um cara que é uma referência. É uma referência na cidade, para as igrejas da cidade onde ele mora, para o estado e para muita gente daqui de São Paulo. Ele é amigo de homens que têm uma influência no Brasil. Os filhos dele vieram com essa mesma pegada. O George é um cara da minha geração. Da minha geração saiu o pastor Ismael, que infelizmente faleceu ainda jovem. Saiu o pastor Roberval Segal, dos Santos, meu colega de infância, jogou basquete. Não jogou comigo porque eu era do Maria Celeste, ele era do Paulo Saldanha, e nós éramos adversários. E hoje ele é um dos pastores mais importantes, humildemente falando, porque no estado do Mato Grosso do Sul, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele está naquela região de Corumbá, Aquidauana, Campo Grande. Ele é daquele presbitério, daquela região. Ele é um cara que foi um cara da minha geração. Na minha geração saiu o reverendo Osni Ferreira. Eu tenho falado um pouco dele para vocês. O reverendo Osni está há mais de 20 anos pastoreando lá no Oriente Médio, cara. Uau. Há mais de 20 anos, criou os filhos lá. Eu falei, cara, tem alguma coisa boa disso? Ele disse, a herança dos meus filhos, eu estou deixando para ele. Eles falam 4 idiomas. Então, isso foi a herança que eu estou dando. A única coisa que eu, como pastor missionário da Junta de Missões de Estrangeiros da Igreja Presbiteriana do Brasil, pude deixar para meus filhos, né, Samu? A gente foi colega de seminário. E eu fico pensando, cara, quantos caras impactantes da minha geração, cara. Ô, pastor, pegando um gancho sobre esse assunto de sua geração com o que você puxou inicialmente falando da minha geração e o que o Beto comentou. Eu admiro muito, na verdade, eu acho que foi a última geração que carregou isso consigo, que é a geração que sabe esperar, que sabe ler um livro, que ela sabe esperar o momento. A nossa geração agora, isso eu posso trazer para nós aqui e daqui para trás, porque contaminou também uma geração, da geração do Beto para trás, ela está contaminada por isso, que é o imediatismo. A gente tem uma juventude dentro da igreja que ela está intoxicada pelo imediatismo. Ela quer tudo rápido. Ela quer entretenimento. Eu costumo apelidar de geração micro-ondas. Geração micro-ondas. Ela não está acostumada a esperar o tempo, a esperar o processo. Aí eu falo isso com geração propriedade. miojo. Por causa que eu vivi isso muito tempo e ele acompanhou. Eu não sabia esperar o tempo, não sabia esperar o momento, a oportunidade, o amadurecimento das coisas. E hoje eu vivo um momento na minha vida onde, graças a Deus eu me formei. Eu não conseguia me formar porque eu entrava numa faculdade, eu queria que o negócio... os anos não passam, não me formo. E isso mostra o porquê que hoje o jovem, e não só o jovem, tá? Isso aí vale para a igreja, porque a igreja ela foi contaminada.
A igreja ou os adultos, eles são contaminados pela facilidade que a tecnologia traz. Eles não têm paciência para gerar a intimidade. A intimidade, ela não é gerada com o bate-papo que a gente tem aqui um dia. A intimidade que a gente tem, ela é gerada com os anos, com as conversas. E a intimidade com Deus, ela é gerada através de várias orações, conversas e momentos. E a geração imediatista, ela não tem tempo para poder ter intimidade. E automaticamente danifica a intimidade dela com Deus. Gente, é muito TikTok, né? Muito TikTok essa geração. Os videozinhos rápidos. Cara, para mim, como é que a gente fala? O maior ícone dessa geração é o TikTok. É os videozinhos rápidos. 15 segundos. E você fica ali, horas, vendo 15 segundos dos outros. Absurdo. Achando que é rápido, mas o tempo que você gasta, isso é muito. Uma palavra assim que eu acho chave para esse momento, assim, no contexto geral, e uma palavra que rege a vida de um crente, é o permanecer, né? Que é o ano da perseverança que nós estamos vivendo. Eu ia falar isso tem a ver com a perseverança. Então Jesus disse, né? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então, uma coisa assim que eu procuro sempre perceber na vida de alguém, assim, acabei de conhecer alguém, eu quero conhecer um pouco da personalidade da pessoa. Fala mais perto do microfone. A primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você é pastor? Há quanto tempo você é casado? Por quê? Porque isso vai ditar muito de como é o relacionamento daquela pessoa com Deus. Não que isso influencie diretamente, mas isso mostra, talvez, traços de personalidade daquela pessoa. Então, eu acho muito fácil, assim, uma geração que virou crente hoje, né, que se converteu no Descende, por exemplo, no Brasil, que acabou de acontecer praticamente. Dessa geração fala assim: vamos revolucionar o mundo e vamos carregar um avivamento. Tá, mas qual é a profundidade desse avivamento? Ou seja, não tem raiz ainda. O quanto que conhece, o quanto que permaneceu, o quanto que está afincado de fato na videira verdadeira, para que isso venha para fora e traga sustento para as pessoas, né? Então, acho que é muito fácil você começar algo. O difícil é manter aquilo, né? A gente tem aquele ditado aqui na igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui que é assim. Diga, é o ditado? O ditado aqui na igreja que a gente sempre fala é muito fácil você levantar um vagão. O difícil é você carregar o vagão durante quilômetros. Assim. Então, assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, exatamente sobre isso que o Gui está colocando. É importante a gente pensar sobre o tempo que a gente está disposto a passar, sobre o tempo que a intimidade vai gerar, e como é importante a gente saber esperar. Essa geração não sabe esperar. Você quer ver uma coisa? Vocês já perceberam como alguns jovens rapidamente viram ícone? Rapidamente. Você quer ver uma coisa? Laura Sogueles. Laura Sogueles virou um ícone. Vocês já ouviram a Isadora Pompeu ministrar a palavra de Deus? Já. É assustador. Eu conheço porque eu orei e ele foi batizado no Espírito Santo nos meus braços. O André Aquino. O cara virou uma referência. Por quê? Por que na minha época não virava? Porque na minha época saía pessoas desse jeito de rolo, velho. Essa geração que amava Deus e que, sabe, mordia a faca no dente, ia para cima da obra, ia para as tribos evangelizar, saía de rolo, mano, de ruma. Essa galera. Hoje, qualquer um vira ícone. E eu não estou achando ruim que eles viraram ícones. Eu só estou dizendo que não deveria ser ícone. Deveria ser o normal. Deveria ser o normal. Eles são normais. Você entende? Eles são normais, mas estão lá, vivendo o ministério. Eu conheço particularidades, algum deles que eu não quero falar aqui, que eu sei o preço que os caras pagam, velho. Eu sei o tempo de oração que eles têm, eu sei o preço que eles pagam para Deus dar uma música, uma inspiração, uma melodia, é um negócio fantástico. Que vai tocar vidas, né? Que vai tocar vidas. Davi Passamani, eu já falei para vocês dele. Davi Passamani é um cara que eu tenho um maior carinho por ele. Nada do que aconteceu com ele mudou o que eu penso sobre ele. É um cara impressionante para mim, sabe? Ele para mim, ele, o Fernandinho, o Davi Sasser,
que para mim são as pontes entre a minha geração e a de vocês, né? Porque eu tenho 52, sou mais velho que o Fernandinho, sou mais velho que o Davi Passamani, sou mais velho que o Davi Sácia, né? Sou mais velho que essa galera toda. Então eles são a nossa ponte das gerações do que nós estamos falando. Você entendeu? Mas todo lugar que eu cheguei, entendeu? E disse assim: que idade você tem, Lucas? O Lucas tem 28. Então cheguei com o Lucas com 25 anos. Esse menino aqui, ministro louvor comigo lá na igreja. Que idade ele tem? 25 anos. Esse aqui é meu pastor. Que idade tem? 25 anos. E esse aqui também é meu pastor auxiliar. Eles me auxiliam no ministério. Que idade ele tem? Apresentava o Di, tinha 30. O Beto tinha 32. Os caras diziam assim... Pastor. Quanto você tem, Beto? 34. 34. Não é para você se sentir velho. Vocês têm que falar 40 e dizer assim: ainda tenho 40. Porque eu tenho 52 eu estou assim. Poxa, vamos parar com isso. Não, mas cara... E aí os caras diziam assim: uau, que top. Não era um elogio para mim. Tipo assim, cara, como é que você conseguiu treinar pastores e tal, jovens assim, estarem tão compromissados e aliançados com você? Não era esse o elogio. Era: uau, onde você achou que eu queria achar também? Onde você achou um cara de 30 anos que quer ser pastor, Samuel? Caraca, cara, isso é assim, entende? Então, é raro isso. Isso já ouvi do Fabrício Gavazzi, já ouvi de tantos amigos meus, né? Tipo, cara, que lindo isso. Essa meninada com 30 anos. Homens com uma referência que são como o Tiago Marais, velho. Aquele piá que começou a criar barba agora, menino. O cara come a Bíblia com farinha. Pelo amor de Deus. E eles logo se tornam uma referência para uma geração. Por quê? Porque nós estamos com jovens amortecidos, ensimesmados, preocupados demais em terem suas formações, seus dinheiros, suas diversões, seus desejos satisfeitos. Está na hora da gente se apaixonar de novo por Deus. Está na hora da gente amar o Senhor de novo. Está na hora da gente compor canções que tocam o coração dele. Está na hora da gente pensar em como vamos tocar o coração dele, não como vamos tocar uma canção, sabe? Não como vamos transmitir o culto, se vai ser gravado ou vai ser filmado, mas em como vamos tocar o seu coração. Aleluia. Para mim também uma virtude nesse tempo, como o Lucas falou, é o saber esperar, sabe? Algumas pessoas falam assim muitas vezes: nossa, eu fiquei muito tempo desempregado. Quanto tempo? 2 meses. Eu esperei muito pela minha namorada. Quanto tempo? 4 meses. E eu olho para o povo em Israel demorando 40 anos de uma transição para outra, sabe? Eu não sei assim, quem está assistindo a gente agora, mas existem coisas que parecem que a gente está esperando toda uma vida. O pastor tem 50 anos, eu imagino que ele tenha sonhos que Deus ainda não realizou na vida dele. Com certeza. E eu imagino que o saber esperar, ainda que os nossos olhos não contemplem a possibilidade o saber esperar tem a ver com o confiar na onipotência de Deus, na onipresença de Deus, que Ele de fato é o nosso único e verdadeiro Salvador, como nós confessamos na nossa fé, e não recorrer a mecanismos ou recorrer à nossa ansiedade, ao nosso medo, ao nosso desespero. Eu tenho pensado que nesse tempo as pessoas se desesperam e elas têm muito medo, porque a incerteza e o processo, ele só mostra aquilo que está dentro do teu coração. Então, quando nós entramos numa crise, quando nós entramos num momento de dificuldade, isso só vai mostrar o que está dentro do teu coração. E muitas vezes o nosso coração, como o pastor disse, está cheio de nós mesmos, em si mesmados, né, que fala. Então eu acho que essa é a hora de nós compreendermos que nós precisamos sair de um ambiente, talvez de embriaguez, um ambiente... Porque existem tantos conteúdos, tantas coisas que nos embriagam, tiram o nosso tempo. A gente acha que é rápido, mas não é rápido. A gente acha que os stories do Instagram é rápido, mas no final você perde
um dia naquilo, semanas, meses naquilo, e repete o comportamento. E quando você vê, você podia ter estudado a palavra do Senhor, você podia ter se preparado para um concurso, se preparado para tantas coisas. E nós queremos o imediatismo, nós queremos aquilo que é rápido, e por conta disso nós não somos inseridos numa raiz profunda. Um dos maiores exemplos disso, que o Lucas citou, ainda de gancho nisso, é Davi. Era um menino quando foi ungido rei. Era um homem feito quando chegou ao trono. José também, né? Era José, Passou todo esse processo. que Deus sonhou e mostrou para ele quem que ele seria. Mas levou um processo longo até que ele chegasse nesse ponto. Quando eu tinha 14 anos, eu recebi uma oração falando que eu tinha sobre a minha vida a unção de José. Eu entendo que é o processo de José. E posteriormente, que eu tinha na minha vida também o processo de Davi. Isso quando eu tinha meus 20 e poucos anos. E aí a gente vê que a gente não sabe esperar processos, momentos, anos. Você entendeu, né? Pegar. Gente, de tudo isso que falamos, o que nós devemos fazer a partir de agora? Essa é a pergunta. A pergunta que não quer calar é essa. Nós, como pais não omissos, porque essa é a palavra que tem sido lançada sobre as nossas vidas, homens não igual a Acabe, onde Jezabel reina em nossos lares, não. Pais presentes, que trazem a presença, e não pais que dão presente somente. Eu queria profetizar e declarar sobre as nossas vidas. Deu os 40 minutos aqui, então a gente já vai orar. Eu temporizei aquilo, sim. E foi muito louco. Foi certinho, cara. Eu queria declarar sobre a vida dos pais que estão assistindo agora, homens, que em nome de Jesus você volte e entenda esse tempo, o tempo da presença, não do presente. Que você entenda que esse é o tempo em que você vai retomar o sacerdócio da sua casa. Amém. Esse é o tempo em que homens destinarão os seus filhos. Homens que entenderão que essa geração, a geração do meu filho Luquinha e o Luan, que é a geração imediatista. Só para vocês terem uma noção, se eu falar assim, filho, vocês ganharam 5 pipas. Hoje é segunda-feira, vocês vão guardar esses pipas para sábado. O pastor Gui, o tio Gui, que ele chama o Gui, vai vir aqui e vai soltar pipa com vocês. Eles não conseguem segurar até no sábado. Eles querem soltar o pipa na segunda-feira à tarde. Eles querem soltar o pipa, pelo amor de Deus, pai, me deixa soltar pipa, pai, pelo amor de Deus, me deixa soltar pipa. E eu já entendi isso e eu brigo muito com eles. Não, vocês vão soltar pipa só no sábado ou só no domingo, quando o Gui vinha aqui em casa. E aconteceu isso de fato na minha casa. E todos os dias eles me pedem com força, com toda a força e violência, pai, me deixa soltar pipa. Porque eles não conseguem esperar. Eles não conseguem esperar uma semana sequer. Eles não conseguem, se eu falar pra eles assim, filhos, amanhã a gente vai lavar a bicicleta. Eles querem lavar a bicicleta agora. E eu tenho entendido que esse é o tempo de a gente ensinar os nossos filhos a esperar, cara. É necessário a gente ensinar os nossos filhos como pais a permanecer. Eu passei por um processo na minha vida pessoal. A igreja sabe disso, que eu não permanecia, eu não tinha raiz, eu não criava raízes em nada. E aí no discipulado que o pastor faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, em 2015, faz 5 anos, o pastor colocou o dedo na minha cara como pai e falou algumas verdades pra mim que eu nunca tinha ouvido. Eu não sei se as pessoas tinham medo de falar pra mim devido ao meu tamanho e a minha força, mas o pastor falou, eu sou homem também, e me enfrentou e colocou o dedo na minha cara e falou, cara, você não tem raiz, você não permanece em nada, você não tem estrutura nenhuma, e falou algumas verdades, outras,
E a partir deste momento eu comecei a tomar uma nova postura de permanecer. E para honra e glória do Senhor, coisas que eram metas para mim, por exemplo, de ficar 1 ano na empresa. Era uma meta de ficar 1 ano na empresa. Tirar férias. Tirar férias. Em janeiro agora eu tirei férias. As minhas primeiras férias foi em janeiro, né, pastor? Ou seja, eu queria que essa meta se cumprisse naquele tempo que eu estava ali. Mas eu tive que o quê? Criar raiz. Ou seja, eu tive que esperar. Eu fui obrigado a esperar as férias chegar. E eu não contava os dias. E aí eu tirei férias e agora já estou agendando as minhas segundas férias. Ou seja, o que acontece? O Senhor, Ele está curando a nossa geração. O Senhor, Ele está curando a nossa geração. E eu queria profetizar isso sobre as suas vidas. E quando o Beto fala o que fazer, jovem, volta para a palavra. Aleluia, Jesus. Volta, vai buscar a Deus. Você pode ser uma referência para a sua geração. E Deus não vai criar referências para a geração de pessoas talentosas, ricas, poderosas. Não. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ei, Jesus. É assim. Você diz, eu sou de família pobre, como que eu vou ser uma referência na minha geração? Davi era um pastorzinho de ovelhas. José era um menino mimado. José era um menino mimado. Davi era um pastor de ovelhas. Pedro era um pobre, miserável pescador de peixes na beira do rio. Um caiçara. Era Pedro, um caiçara. Paulo era um sábio, mas assassino de crentes, criminoso, matador de crentes da igreja. Deus pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Ele pega as que são para serem reduzidas a nada por aquelas que não são. O segredo é voltar para Deus, queridos. É voltar à intimidade. Terminando aqui, tire meia hora, se possível. Não volte mais nem para a sala. Tire meia hora para orar dentro do teu quarto e falar com Deus. E é aí que começa tudo. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo
como eu te amo. Essa é a verdade. Como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho, tudo é teu, Senhor. Tudo vem de ti. Tudo que sou, é isso, Deus. Nos ensina a esperar, a viver debaixo da tua graça, a depender de ti. Oh, ministra na tua igreja. Oh, ministra no coração do teu povo. Sim, Deus. Oh, dependemos de ti, precisamos de ti. Precisamos de ti. É isso, queridos. Não deixe passar esse tempo. Seja abençoado profundamente. Obrigado, galera, por essa nova forma de fazer. Glória a Deus. É legal demais. Foi uma experiência bacana. Espero que a gente repita isso. A igreja coloca a sua opinião aí, tá? Depois. E também coloca os cânticos, a palavra. Receba a oração e a bênção. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, Pai. Coração cheio da tua presença e da tua graça, cheio do teu favor e da tua misericórdia. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e ele sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo. E assim a graça maravilhosa de Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, a tua vida, a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos. Amém. Glória a Deus.